Olá, aqui é o Márcio Seabra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, é só clicar aí embaixo em inscrever-se. Hoje o assunto que nós vamos trabalhar é os princípios que regem os contratos. Quais são estes princípios? Nós devemos observá-los na hora da elaboração do contrato, tá ok? Vamos falar de princípios tradicionais e vamos falar de princípios modernos. Os princípios tradicionais estão defasados? Não, mas tem que haver um equilíbrio entre os princípios na hora que nós formos elaborar o nosso negócio jurídico. Tá ok? Os princípios tradicionais são os seguintes. O primeiro é o princípio da liberdade das partes. O princípio da liberdade das partes quer dizer que as partes em um negócio jurídico, no contrato, as partes têm total liberdade para colocar o que quiser. É livre em direitos e deveres, podem colocar. Este é o princípio da liberdade das partes. Vamos para o segundo princípio, que é o princípio da força obrigatória dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda. O que significa isso? É que as partes têm total liberdade de colocar os direitos e deveres no acordo? Tem. E estes deverão ser cumpridos. O contrato faz lei entre as partes. O pacta sunt servanda quer dizer o pacto deverá ser cumprido. Este é o segundo princípio, tradicional. Né? O terceiro princípio é o princípio da relatividade dos efeitos contratuais. O princípio da relatividade dos efeitos contratuais é que as partes, os direitos e deveres estipulados ali naquele acordo, naquele contrato, deverão ficar entre as partes. Não deverão extrapolar as partes e interferir em terceiros. Ok? Muito bem entendido? Estes são os princípios tradicionais que regem os contratos. Com o advento do nosso Código Civil de 2002, o Estado resolveu interferir mais nos contratos. Por quê? Porque antes de 2002, com a liberdade total que existia entre as partes, o que acontecia era que muitas vezes a parte menos favorecida economicamente era esmagada pela parte mais favorecida economicamente. Não havia um equilíbrio, muitas vezes, nesse negócio jurídico. Até acabava escravizando uma das partes. Então, o Estado não interferia ainda nos contratos. Com o advento do Código Civil de 2002, o Estado resolve interferir para criar um equilíbrio contratual entre as partes. E hoje, ainda existe a liberdade total entre as partes? Sim, ainda existe. Mas o primeiro princípio moderno que rege o contrato é o princípio da boa-fé objetiva. Não é? Existe a liberdade? Existe. Mas que este acordo seja pautado na lealdade, na honestidade, na probidade, na confiança recíproca, na honradez, enfim, que este acordo, que esse contrato seja pautado na boa-fé. Este é o primeiro princípio moderno que rege o contrato. Vamos para o segundo princípio, que é o princípio do equilíbrio econômico. Nós falamos que deve existir um equilíbrio econômico para que uma parte não escravize a outra. Então, este princípio do equilíbrio econômico também é muito importante. É o segundo princípio moderno que rege os contratos. O terceiro princípio é o princípio da função social dos contratos. Como já falado anteriormente, o contrato ele deve cumprir a sua função social, não devendo interferir em direitos de terceiros, não deve prejudicar terceiros. Então, o princípio da função social dos contratos é isto. Tá ok, meus amigos? Nós falamos aqui dos princípios tradicionais que regem os contratos, ok? E os princípios modernos que regem os contratos, já com uma interferência maior do Estado
para que haja um equilíbrio contratual entre as partes. Bom, o nosso assunto de hoje foi esse, eu espero ter ajudado todos. Quem não for inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, é só clicar aí embaixo em inscrever-se e até o próximo bate-papo.